Você já observou como o exercício da política é quase exclusivamente narrativo? O nosso futuro é um futuro de liberdade. A gente costuma pensar a política a partir de partidos e ideologias externas, que acabam em práticas decisórias públicas, às quais as pessoas não têm acesso direto. Então as pessoas tendem a achar que política é isso. Só que política não é apenas voto, partido ou governo de Estado. Política é toda ação que envolve a administração do comum, a distribuição de recursos, de tomadas de decisão e de convivência entre diferentes perspectivas. Em termos gerais, segundo Aristóteles, Arendt e Castoriadis, por exemplo, política é o espaço de encontro entre pessoas diferentes, onde se exerce a pluralidade e a liberdade, espaço que precisa ser regulado de maneira consciente para proteger esse exercício. Se os espaços de encontro não forem conscientemente organizados, é possível que eles sejam organizados de maneiras inconscientes e que ocultem desejos de aniquilação das pessoas ali presentes. Qual é o problema de tudo isso? É a retórica. São as ideias políticas baseadas exclusivamente em narrativas e realidades verbais. As pessoas podem verbalmente defender ideais e conceitos sobre liberdade e, ao mesmo tempo, terem pouca clareza sobre o que estão sentindo e quais são os seus motivadores internos. Assim, é possível alguém mirar na liberdade e, na prática, sua postura ser de silenciamento, de condenação e de dicotomias morais simplistas. Em outras palavras, é a distância entre o que se fala e o que se faz, entre narrativa e postura, entre o que se diz e o que se sente. Então, antes da gente prosseguir, eu te convido a um pequeno exercício. Tenta se lembrar de uma situação, de uma conversa política que você teve em que o que estava sendo dito e o que estava sendo sentido parecia não bater. Tenta manter essa reflexão enquanto a gente continua, porque a psicologia política do corpo vai nos dar ferramentas para entender isso. Nesse sentido, as discussões políticas são essencialmente pobres. As pessoas podem discutir ideais e ideologias de maneira acalorada e não discutir o que elas sentem, ao menos não de maneira profunda, com contato e com silêncio. Por isso, a psicologia política do corpo é uma proposta de levar a psicologia política para dentro, tentar compreender a dimensão subjetiva das práticas políticas, das práticas sociais e daquilo que é gerado nos espaços através de códigos de normas, de relações de poder e das narrativas humanas é um aspecto. E esse é o mais estudado e o mais comum. A outra dimensão subjetiva é a não verbal, é a dimensão do que acontece dentro do corpo. O que é o preconceito dentro do corpo? O que é uma identidade moldada por normas e códigos sociais dentro do corpo? Como é que funciona o julgamento, a conformidade, a pressão social e a adaptação às opiniões e condenações alheias, por exemplo? Pensar o exercício político e a psicologia política e social pelo lado de dentro do que se sente não é tão comum, porque envolve a intimidade, envolve os pânicos, os medos, envolve as reações negativas e as sombras, como Jung falou. As sombras são os desejos e as ações que ninguém quer admitir que sente, e muito menos quer que outras pessoas saibam que isso acontece no seu interior. Sombras começam com dor e autocompressão, e elas criam o reino do não dito. E aí temos um problema grave, porque as sombras que não são colocadas em cima da mesa para que sejam vistas e abordadas com clareza vão ser suprimidas, invisibilizadas e anestesiadas, e então vão atuar de forma inconsciente. Como elas não podem ser vistas porque não são polidas e são temidas, elas vão ser ocultadas por narrativas e racionalizações. E, no entanto, elas vão construir espaços políticos. Elas podem governar. Mesmo que o discurso narrativamente mire na liberdade, ele pode estar em prol da servidão e da submissão. Mas o que são sombras? Sombras são estratégias de sobrevivência inconscientes. Isso pode incluir agradar as pessoas, se sentir um mártir, se sentir com direitos e superioridade, forçar os outros ou ameaçar para que as pessoas se submetam a ideias e lados. Tudo isso são sombras, ou a base do que o Reich chamou de peste emocional. Esse é o elefante no meio da sala que não costuma ser abordado nos meios das discussões políticas. Muito se fala sobre o que se pensa e pouco se fala sobre o que se sente. Por quê? Porque não é seguro. Essa é a base de tudo. Não é seguro se expressar, não é seguro falar das próprias dificuldades e dos próprios medos. Não é seguro olhar para dentro e digerir o que se sente. Por que você pensa dessa forma? Porque essa ideia X é importante para você. O que você deseja a partir desse pensamento? Qual é a sua necessidade? Poder perguntar isso sem punição, sem gerar insegurança. Por isso o corpo e os aspectos não verbais do corpo são extremamente políticos, porque todas as ideias e práticas partem dele. A psicologia política do corpo vai buscar compreender como funcionam os ímpetos, os desejos e as intenções por dentro do corpo.
nas camadas de silenciamento e de prazer que a pessoa carrega dentro de si, nos anseios de libertação e nos anseios de controle e compensação que tentam moldar pretensas seguranças dentro da gente. Por isso eu proponho a gente começar com 2 perguntas. Quanto o que você sente é consciente dentro de você? E o quanto o que você quer é consciente dentro de você? Se isso te atravessa, eu te convido a caminhar comigo. Essa é a proposta da minha tese e que eu compartilho agora nesse canal. Tudo se desdobra a partir daí, da nossa capacidade de sentir com profundidade e de formar distinções sobre quais mundos habitamos e queremos habitar.